Quarta-feira. Hoje em Portugal é feriado. Se comemora o dia da reflexão. É o chamado a autoria portuguesa. Por que aqui no Brasil não tem esse feriado? O dia da reflexão. Porque a sociedade brasileira, ela não faz uma reflexão na vida. Por que Portugal tem muito feriado na Europa, na França? O problema é que lá eles estão muito mais aquém do que nós. Aqui no Brasil a sociedade não sabe brigar nem pelos seus direitos. A sociedade ela é mercê do próprio dogma. Hoje eu tive a minha mentoria, chegou um rapaz, hoje ele está com dúvida se ele cursa ou jornalismo ou engenharia civil. Daí eu perguntei para ele, eu falei, o que você se sente bem com jornalismo, cursando jornalismo ou cursando engenharia civil? Onde que você se enquadra? Ele ficou assim, eu acho que é engenharia. Eu falei, essa palavra eu acho não existe. Ou é ou não é. Muitas vezes hoje eu estou batendo nessa tecla. As pessoas elas querem cursar alguma coisa por influência de pai, mãe, amigo, beltrano, cicrano. O problema é quem vai viver aquela profissão pro resto da vida é você. Você tem que saber o que realmente vocês querem. Não adianta nada porque eu vou querer cursar medicina porque... Vocês têm que ver o que vocês querem da vida. Cursar uma faculdade é bom, é bom. Mas o problema é que hoje muita gente se forma, ela fica perdida. Ela fica no dogmático. Porque na faculdade eu sempre tirava nota boa. Agora eu quero o melhor desemprego. Não é assim não. Hoje quem consegue um bom emprego e com a vinda das redes sociais, você tem que ser o diferencial. Notas boas na faculdade não quer dizer que você vai conquistar um bom emprego. Tem muitos que cursam um nível superior, ou em qualquer área, ou universidade pública, privada. Muitos caras, eles não tiram uma nota boa, uma nota média, abaixo. Mas quando vai para o mercado de trabalho, ele sabe ser o diferencial. Esses governantes que estão aí, muitas vezes na faculdade, eles não eram aquele aluno de primeira que tirava nota, não. Hoje eles estão aí, sendo o diferencial no executivo, legislativo e judiciário. E uma outra coisa, os órgãos públicos hoje estão virando nepotismo. O que é nepotismo? Nepotismo eu ponho filho, mãe, pai, amigo, padrinho. Eu não sei se eu falei aqui com vocês, na faculdade de Direito, apesar que o curso de Direito está em 24º lugar. Um professor que leciona numa universidade pública, principalmente igual a USP, o salário dele é R$18.000. Um professor. O professor substituto, o salário dele é 9.800. Fala 9.800, mas tem os benefícios, acaba tirando os 11, por aí. Eu não sei se vocês estão acompanhando o filho do Toffoli. O filho do Toffoli é do ministro do Supremo. Ele ingressou, fez um trabalho na faculdade, né, para defender uma tese para ele ser professor.
do curso de Economia na Faculdade de Direito. Apesar que depois a mídia caiu em cima, a Faculdade de Direito falou que para ser professor titular, ele não conseguiu os pontos. Olha a jogada. Mas ele conseguiu os pontos para ser professor substituto. Qual é a jogada disso? A jogada é que ele vai substituir daqui uns anos, ou pode ser para agora, um outro professor que está para aposentar. Ele vai entrar ganhando 9 mil, depois ele vai passar a ganhar 18 mil. Hoje, os órgãos públicos estão virando nepotismo, principalmente nas redes de emissoras também. Eles estão colocando família, futebol então nem se fala. Por que que tudo isso acontece? Sabe por que que acontece? Porque a sociedade brasileira, ela é passiva. E ela vai ser sempre passiva. A sociedade brasileira, ela é passiva. Ela é passiva pelo maldito sistema da esquerda, da direita, do centrão religioso. Ela não sabe discernir. É por isso que aumentou os cargos de confiança e nepotismo para você pôr parente em órgão público. Até nas emissoras de televisão. Em muitas empresas. A OAB, ela é uma caixa de nepotismo. Tem muitos advogados que compõem a diretoria hoje da OAB. Dentro dos melhores escalões, tem filho, cunhado. O Brasil hoje virou uma caixinha de nepotismo. Por que que hoje em Portugal é dia de reflexão? Porque hoje em Portugal, se a gente for pegar a história de Portugal, Portugal foi um país que soube explorar muito os países subordinados a ele, como o Brasil, Angola, Moçambique, e alguns países da Ásia, e alguns países da Oceania, e alguns países do mundo árabe. Você sabia que no Kuwait, o Kuwait é um país pequeno, mas riquíssimo. Lá eles também falam português. Por isso que hoje, Portugal hoje é um feriado de reflexão. E volto a dizer, a sociedade brasileira está passando por todos esses processos, porque a sociedade brasileira é refém dos seus dogmas. O bacharel e o graduando, ele continua insistindo, prestando prova do OAB, enriquecendo, porque ele é refém dos seus dogmas. Por isso que eu sempre falo, não se matricule em cursinho preparatório para o OAB e nem se inscreva na prova da OAB. Se liberta dos teus dogmas. Você se libertando dos teus dogmas, você provavelmente vai começar a crescer sem perceber. Muitas vezes os nossos dogmas acabam nos segurando, a impondo o quê? O medo. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo disso, eu tenho medo de levar um processo, eu tenho medo de responder. Os grandes empresários, grandes políticos, grandes barões, todos esses caras chegar lá no topo, sofreu algum grande processo. E hoje eles estão lá. Então, não seja refém dos teus dogmas. Fique esperto. Boa quarta-feira.